Estamos com o programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida. Nós vamos agora para a mensagem do programa, Salete. Vamos lá. Vamos para a mensagem do programa, vamos dar uma girada aqui na mesa aqui. Isso. Agora tá. Centralizamos, né? Vamos para a mensagem do nosso programa. Está em Filipenses. Filipenses é uma carta de Paulo ao povo da cidade de Filipos. E nós vamos nos deter só num trecho aqui da carta, que achamos que trazem assim, informações muito importantes, Salete. Diz aqui em Filipenses, no capítulo 1 de Filipenses, diz o seguinte... A partir do versículo... Aqui, a partir do versículo 18, eu vou ler só o versículo 18, depois eu passo para o 27, depois vamos para o capítulo 2, e aí nós encerramos uma mensagem muito significativa de Paulo a esse povo, Salete. Ele diz o seguinte: o que importa é que Cristo está sendo anunciado. Ele está dizendo, claro, ele está mandando esse recado para os líderes lá na cidade de Filipos. Ele está mandando esse recado. O que importa é que Cristo seja anunciado, ele disse, né? Seja por maus ou por bons motivos. Olhem só, hein? Que coisa importante. Verso 27 agora, capítulo 1 de Filipenses. Agora o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se eu não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. Olha só que importante essa mensagem, Salete. Então vocês precisam continuar firmes e unidos. Como a união é importante, Salete, quando a gente faz qualquer atividade. Como é importante vocês estarem firmes e unidos e focados. Isso é muito importante numa equipe. E a equipe de Paulo, naquela época, divulgando a palavra de Deus, estava muito focada nisso. Muito importante. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Um objetivo só. Um objetivo. Eu sempre digo, a união. É importante as equipes estarem sempre harmônicas, sempre voltadas para o mesmo foco, um só objetivo, para que haja uma grande produtividade naquilo que você está divulgando. E a palavra de Deus nos mostra que foi importante isso, e ela chegou até nós nos dias de hoje, Salete. Por quê? Porque foram feitos justamente esses procedimentos, que foram muito corretos, e que se iniciaram aqui, através da Bíblia. Esses procedimentos que se usam hoje, em programas de qualidade, em programas das igrejas, divulgando a palavra de Deus. É nisso que nós devemos nos basear. Olhem só, não tenham medo dos seus inimigos, não tenham medo dos seus concorrentes, não tenham medo. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para que eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Amém. Vejam só, hein? Sejam corajosos, tenham valentia, não tenham medo, sejam sinceros, sejam humildes, vão para frente, minha gente. Nós temos que pensar sempre para frente. Isso é muito importante. Aqui diz o seguinte ainda, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. É Deus quem dá a vitória a vocês. Ele está lá na frente dos seus planos já. Amém. Já está preparando o terreno. Essa é que é a verdade. Depende de vocês agora serem corajosos, Salete. Terem impetuosidade, terem coragem. Terem fé. Terem fé para falar. É. Essa que é a verdade. Assim que foi que a palavra de Deus chegou até nós. Com muita coragem e muita fé, né, Salete? Pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Salete, a tua palavra, Salete. Neste mundo tereis aflições, Jesus disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, vão vir pedacinhos difíceis de viver, mas tenham bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Fé.
é ter a visão lá adiante. E como o Reinaldo disse, isso aqui que estava sendo formado era a igreja primitiva. Não havia meios de comunicação a não ser o oral ou escrito por carta, por isso que são as cartas de Paulo. Cartas de Paulo. Não havia a facilidade que nós temos nos tempos de hoje, que nós estamos falando pelo rádio, pelas redes sociais. Não havia pelas redes digitais, não havia isso. E mesmo assim a palavra foi pregada. E mesmo assim a palavra foi tão enfatizada, é tão divina, que chegou até os nossos dias. Nós temos a Bíblia, nós temos outros meios, e nós somos cristãos porque nós falamos e vivemos por Cristo e em Cristo. Foi o que Paulo disse. E a gente tem que fazer o essencial, pregar a Cristo, a sua palavra, a sua salvação e a sua fé. Cristo que hoje é tão falado, né, Salete? Se colocam estátuas monumentais de Cristo e muita gente não conhece o objetivo que ele veio, por que ele veio, o motivo por que ele veio. Não conhece nem a missão de Cristo na nossa vida. É muito importante o estudo da Bíblia por causa disso. Você vai saber o real motivo da vinda de Cristo. Amém. E por que se divulga tanto a palavra dele, né? Justamente. Olha só, agora vocês podem tomar parte comigo na luta, disse Paulo aí. Vocês podem tomar parte conosco na luta, hein? Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Olha, palavras para hoje, né, Salete? É a mesma que continua hoje, divulgando a palavra, que muitas vezes está sendo deturpada, né? A palavra não está sendo bem divulgada, compreendida. Né? Vivida. As pessoas, inclusive, muitos dizem para mim, nos encontram, nós não temos tempo para a Bíblia. É a mesma coisa que dizer, nós não temos tempo para Deus, não temos tempo para Cristo. Mas Cuidado, ele teve tempo para a gente, né? Importante, Deus está sempre disponível para nós, né, Salete? Sempre. Essa aqui é a verdade, né? Aqui no capítulo 2, indo para o encerramento do nosso espaço, diz o seguinte: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. Amém. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Amém. Olha, hein? A compreensão hoje está se ouvindo muito a compreensão entre uns e outros, né? Compreender as pessoas, compreender as diferenças que existem entre os diversos grupos de pessoas, de nações. Essas diferenças, nós temos que compreender isso aí. Então ele diz aqui, ó, tem que ser bondosos e misericordiosos uns com os outros. Importante isso. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Amém. Como é importante, hein? De alma e de mente, pessoalmente, né? E justamente tudo, com a nossa mente, né? Pensando positivamente, pensando na equipe, pensando no outro, como ele diz aqui, né, Salete? Pensando no outro sempre. O que eu vou fazer não vou prejudicar alguém. E como eu posso auxiliar esse outro que está tendo dificuldades na sua tarefa? Como é que eu posso auxiliá-lo? Isso é importante, hein? A gente às vezes não tem essa visão, hein? Olha, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Olha, a gente vê o pessoal aí, às vezes, Salete, né? A gente vê o pessoal... Todo louvor deve ser a Deus. Todo louvor a Deus. Tudo que a gente faz, tudo que dá certo, quem deve ser louvado é Deus. Deus em primeiro lugar, hein, gente? Porque olha, tudo que nós fizemos de bom, quem dá a permissão, quem dá o pensamento para se tornar ação é Deus. é Deus. Tudo é com Deus. Isso é muito importante que digam aqui, ó. Não faço nada por interesse pessoal ou por desejo de receber elogios. Está bem claro colocado aqui. O elogio sempre é de Capítulo 2 de Filipenses, aqui nós estamos nos primeiros versos.
E aqui diz ainda o seguinte, mas sejam humildes. Olha, reforçando aquilo que nós estamos falando, hein, Salete? Nada é para nós, tudo é para Deus. Sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Aceitem o que os outros estão dizendo. Aceitem, ouçam com calma. Né? Façam um balanço de tudo isso, justamente para que não haja desarmonia entre a equipe e desarmonia justamente na igreja também. A gente costuma sempre falar essas palavras que são muito importantes porque elas precisam ficar gravadas no nosso coração, na nossa mente. Muito importante isso, a nossa conduta perante os outros, para que nós possamos ser compreendidos. Amém. É muito importante isso, hein? A compreensão. Diz o seguinte aqui no encerramento, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Olha o que a gente vê hoje, hein, Salete? Os próprios interesses, muita gente falando, divulgando notícias, fake news aí, tudo para os próprios interesses. Como é perigoso isso, gente, o próprio interesse. Importante isso, essa chamada que está fazendo aqui, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Que beleza, né? Amém. Tenham o mesmo modo de pensar de Jesus, porque era o modo correto, era o modo dos vencedores, das pessoas que teriam sucesso na vida, das pessoas que seriam realmente agraciadas pelo poder de Deus. Deus gosta muito de você. Amém. Deus ama muito os seus filhos. E Deus quer um tempinho de você para Ele também. É muito importante isso. Nós colocarmos nossos planos, né, Salete? Para que Deus possa entrar na nossa vida e organizar nossos pensamentos, nossas ações, nossos planos de vida para nós e para aqueles que a gente ama também. Que Deus abençoe você por essa palavra, que Deus esteja sempre o acompanhando e que você tenha esse tempinho. É tempo de decisão, hein? É um novo tempo na sua vida. Amém. Que Deus abençoe a todos.